Olá, pessoal! Como vão vocês? Eu sou a Aline Zaia, terapeuta, e irei iniciar agora uma live com um convidado muito bacana, muito querido, que é o Antônio Sobrinho. O Antônio Sobrinho faz terapia comigo já há alguns anos, é um cliente muito querido da terapia. E nós falaremos hoje. Aê, Malu! Olha só que legal ver vocês aqui. Oi, querida. Obrigada por ter entrado. Boa noite. Então agora eu vou chamar meu super convidado, que é o Antônio Sobrinho, e nós teremos um papo super bacana sobre relacionamentos afetivos interculturais, ou seja, entre pessoas de culturas diferentes, e falaremos sobre delícias e desafios de ser um brasileiro que mora fora do Brasil. Então vou chamar o Tony agora. Ele já entra para falar com a gente. Olá, Tony! Olá, boa noite. Olá, querido, boa noite. Muito obrigada por estar aqui nesse momento. O Tony, gente, foi meu primeiro convidado para fazer uma live comigo. É verdade. Olha a moral, Tony. Que honra. Muito bom. O Tony é uma pessoa muito querida mesmo. Ele faz terapia já comigo há alguns anos. Começamos presencialmente aqui no Brasil, né, Tony? Sim. E depois, o Tony teve uma experiência, um grande êxito na vida, que foi ter aplicado para trabalhar e morar nos Estados Unidos e deu certo, né? E hoje ele é um migrante lá nos Estados Unidos, um brasileiro nos Estados Unidos. E a proposta nossa para essa conversa é falarmos a respeito daquilo tudo que acontece dentro do emocional de um brasileiro que vai morar fora do Brasil, né, Tony? É isso aí, Aline. Esse, esse turbilhão de emoções, né? Essa montanha-russa de sentimentos que você acompanhou em primeira mão, né? Já que eu estou nesse processo de terapia com você bem antes de vir É, para cá, continuei depois que eu vim, então você pode acompanhar aí e me ajudar também, né? Essa claro, é verdade. É verdade, Tony. Foi muito especial para mim acompanhar todo esse processo, né? Olha a Celi linda aí, mandando coraçõezinhos pro Tony. aí, A Manu. Malu, ai que lindo! Tony, você tá cheio das tiete. Que legal! Tony, foi um grande privilégio acompanhar, e ter estado com você, né? Desde quando você falou, Aline, eu tenho vontade de, já trabalhando num grande banco de investimentos, me disse, Aline, tenho vontade de aplicar para uma vaga nos Estados Unidos, né? E eu me lembro quando isso era só uma ideia na nossa cabeça, uma ideia que a gente dizia que não tinha a menor obrigação de acontecer, né, Tony? Mas que a gente queria muito que acontecesse. Na E verdade, acompanhou até o antes, né? O do não tenho vontade nenhuma, tô ótimo por aqui. Às vezes as pessoas me perguntam se eu tenho interesse, eu falo que não, muito obrigado, não tenho esse plano. Mas aí, começando a ver colegas próximos, amigos próximos, né? Como a própria Malu que está assistindo a gente, vindo e fazendo e acontecendo, aí acho que o bichinho do vamos mudar me picou. é verdade, Tony. E eu achei muito interessante acompanhar, porque a, a ambiguidade humana é algo muito interessante, né, gente? O que que a gente pensa olhando numa situação, olhando para uma situação em que, puxa, um brasileiro pensa em ir morar nos Estados Unidos e de repente, né, isso acontece, né? Ele conseguiu aplicar e ele conseguiu deu certo. Você pode ir. E o que parece, né, Tony, para quem olha de fora, é que esse momento de aplicar e de conseguir realizar esse sonho é
plena felicidade, né? É só flores. E eu queria muito contar para as pessoas, né, Tony, como existe o lado luz e existe o lado sombra também desse processo, né? E eu me lembro que você entrou, então, o bichinho da vontade de aplicar para uma vaga lá fora te mordeu, e você começou para aplicar para algumas vagas, né, Tony? Na verdade foi assim. Aliás, só antes de eu responder, é muito louco, né? Você tá falando aí e eu tô meio que sentindo aqui as reações físicas mesmo. Acho que daquela época lá também devo estar um pouquinho nervoso por estar numa live com você, mas parece que volta um pouco também das sensações físicas que eu sentia naquele processo todo, né? Mas então, um pouco antes disso, comecei a considerar essa possibilidade, né? Mas como você falou, ainda era uma coisa muito na linha do, quem sabe, se der certo, vamos jogar para o universo e ver o que acontece. E aí, claro, também não basta só jogar para o universo, você tem que correr um pouco atrás, né? E eu, enfim, tinha esse privilégio de trabalhar numa empresa que proporciona esse programa de mobilidade mesmo. Então, eu deixei algumas pessoas chave saberem desse meu interesse de vir caso houvesse uma vaga, né? Tony, Mas querido, você falou uma coisa de uma extrema importância que eu queria fazer um parêntese. Olha só a sua sabedoria, né? Você deixou pessoas estratégicas sabendo o que você queria. Pessoal que está assistindo a live, isso daqui que o Tony falou, para ele foi muito natural, né? Porque ele já tem. Ele é uma pessoa muito terapeutizada, muito trabalhado por si mesmo, por mim, pela vida, né, Tony? E para ele isso é natural, mas, gente. Isso que ele falou é absolutamente importante. Deixar pessoas estratégicas saberem o que você está tentando. Pessoal que nos ouve aqui e até que assiste a live depois, eu quero dizer para você que, seja qual for o seu plano, você precisa fazer o que o Tony fez. Deixar que pessoas estratégicas saibam o que você está querendo, o que você está tentando. Seja você esteja desejando morar fora do Brasil, aplicar para uma vaga ou qualquer outra coisa. As pessoas precisam saber o que você está tentando, o que você está querendo. Porque só assim você pode ser aí orientado e ajudado, né, Tony, a chegar ao seu objetivo? com certeza, tanto que eu não me inscrevi para nenhuma vaga. Eu fui inscrito, posso Uhum. dizer, pela minha gerente da época, que ficou sabendo de uma oportunidade aqui no escritório de São Francisco e me ligou Olha, perguntando se eu teria interesse, né, em entrar naquele processo seletivo. E então foi isso, foi através dela, de uma conversa que a gente tinha tido inicialmente, acho que 2 anos antes, que vez ou outra voltava nas nossas reuniões, assim, mas também não era um assunto constante, que ela trouxe, né, para mim essa vaga em 2018. muito bacana, Tony. E eu me lembro que enquanto você aplicava para a vaga, e há um período entre você aplicar e receber uma resposta, né? Uhum. E eu me lembro que nós conversávamos, Tony, sobre algo que foi muito importante na sua trajetória da terapia, tenho certeza, na minha trajetória também na vida, e acho que quem nos ouve também pode pescar mais essa aqui da nossa live, porque nosso objetivo é favorecer, né, e gerar conteúdo para as pessoas de qualidade que faça diferença. Então, lembra, Tony, do faça o seu melhor e solte. Então a gente conversou muito em terapia sobre Tony, faça a entrevista, dê o seu melhor, dedique-se, né? E no mais, solte, Meu né? Porque o que escrito num post-it na tela do meu computador.
Eu lembro quando eu disse para você, escreva num post-it, cole num lugar onde você veja, escreva num papel, porque de fato, para todos que nos ouvem, gente, quando vocês têm um desejo a ser realizado, eu sei que isso é ansiogênico, ou seja, é gerador de ansiedade, né? É uma ansiedade de querer realizar, é uma ansiedade de ansiar por algo. Isso é bacana, mas isso pode se tornar nocivo se você fica naquela hiperatividade mental e não consegue desligar do assunto e fica, né, num processo que é desconfortável fisicamente e para a tua saúde mental também. Então eu queria muito sugerir para vocês, quando vocês tiverem um objetivo, deem o seu melhor, né? Façam o seu melhor, dediquem-se, mas no mais, solte. Solte o resultado, né, Tony? Porque se a gente fica muito focado no resultado de será que eu vou ser chamado ou não? Será que eu vou ser chamado ou não? Puxa, ao invés de ser uma jornada prazerosa, vira uma jornada tensa. Né? Então, acho que esse lance de tudo na vida, né, Tony? Nós darmos o nosso melhor e soltarmos o resultado. É uma premissa muito importante da nossa terapia, né, Tony? Muito. Mesmo porque a vida continua, né? Você se inscreveu para aquela vaga, você participou daquele processo seletivo, mas você tem a sua vida real para continuar tocando. Então, se você deixar aquela ansiedade pelo resultado tomar conta, você vai acabar se prejudicando em outras áreas, né? Então, foi isso mesmo que eu fiz. Participei dos processos seletivos e deixei rolar. Mesmo porque eu não me lembro muito bem, talvez você até consiga me ajudar. Para mim, eu acho que eu estava mais na época interessado em saber se eu ia passar pelo ego mesmo, sabe? De ter aquela confirmação de, cara, legal, você passou, do que de realmente transformar aquilo numa ação concreta. Não sei se você está entendendo. É verdade. Claro que tô, Tony. Acho que faz sentido. Muitas vezes, o fato de nós conseguirmos é uma afirmação tão grande da nossa potência, né? Passa uma sensação tão boa de autoimagem, de segurança, que a gente quer mais por conseguir aquilo até do que por efetuar, né? E eu percebo que muitas vezes, isso é muito interessante, as pessoas têm sonhos, né? É, e aí nós estamos falando sobre migrar, né? Então, o sonho de ir morar nos Estados Unidos, mas eu posso fazer um paralelo pensando em quando a pessoa tem o sonho de se casar, né? Ou o sonho de ter um filho, ou o sonho de mudar-se de casa. Isso é um sonho e a pessoa só pensa no ponto positivo daquilo. Mas é uma coisa, é uma jornada muito interessante mental das pessoas que, de fato, quando aquilo que ela mais quer, um intercâmbio, acontece, é surpreendente muitas vezes para a pessoa, né? E o trabalho da terapeuta é acompanhar a pessoa nessa jornada de que o que ela vai sentir na hora, ao contrário do que se pensa, não é só positivo, né? Então, muitas vezes a sensação é assim: deu certo, eu vou poder morar nos Estados Unidos. E agora? Fora. Exato. E Não, eu me agora? lembro assim, veio aquela descarga inicial de, não sei, adrenalina, com uma felicidade mesmo, né, por ter alcançado um objetivo que naquele momento era passar pelo processo seletivo, mas logo na sequência veio o e agora e veio forte, Veio como forte, você. né, Tony? É verdade, eu percebo isso muitas vezes da pessoa sonha em se casar e quando ela percebe que ela está prestes a se casar, puxa, ela é acometida por um mix de sentimentos, né, que nem sempre são positivos e não são só positivos. Tem o positivo, né, a felicidade por concretizar um sonho, mas ela acaba abrindo um portal no qual ela recebe não só sentimentos e pensamentos confortáveis, mas também vem toda uma gama de dúvidas, de receios e que ela nunca parou para pensar antes, né? Exatamente isso que eu ia falar, porque eu acho que até aquele momento do sim, né, você tende a focar mais no positivo. Então, em todas as coisas legais que uma oportunidade como essa pode trazer, né?
a começar por morar numa cidade icônica como São Francisco, num estado icônico como aqui, né, Califórnia, não sei o quê. Mas a hora que a coisa chega mais perto mesmo de você e se, né, materializa, aí você fala, caramba, e tudo que eu tenho aqui, né? Meus amigos, minha família, meu trabalho aqui mesmo, os meus colegas daqui, as Meu coisas que apartamento. tenho aqui, né? E eu sou taurino, né, Aline? Então eu sou muito terra, assim, eu sou muito apegado ao lugar onde eu tô. Então o meu Sim. apartamento, o carro que eu dirijo, enfim, coisas que às vezes até podem parecer bobagem, mas que compõem a sua vida, né? E aí pensar que tudo aquilo vai, não sei se deixar de existir, mas vai ser ressignificado drasticamente em questão de semanas ou, de repente, alguns meses, é, vem e vem forte. Pois é, Tony, e aí eu acho que tem dois pontos que vale ressaltar sobre isso que você está dizendo. Mesmo as situações muito boas e as realizações incríveis da vida de uma pessoa, sempre vai trazer algum luto, sempre vai trazer aquela frase clichê de cada escolha é uma renúncia, é verdadeira, né? Então, a cada vez que nós escolhemos algo para a nossa vida, e conseguimos algo que nós desejamos, um lado de nós fica muito feliz com isso, mas um outro lado de nós se sente perdendo aquilo que não escolheu. Assim como uma pessoa que se casa perde a solteirice. Assim como uma mulher que tem filho perde aquela liberdade de quando não era mãe. Assim como uma pessoa que realmente pode morar nos Estados Unidos perde aquela sensação de estar, por exemplo, perto de grande parte da família e dos amigos, né? Então, acho muito importante que cada um de nós tenha em mente, vocês que nos ouvem, que para todas as escolhas que vocês forem fazer, para todas as tomadas de decisões que vocês tiverem, sempre haverá um preço envolvido. E talvez você esteja querendo muito tomar uma decisão e esteja olhando para o preço que você vai pagar por isso, né? O preço emocional, o preço operacional, o trabalho que isso vai te dar. E talvez você pense, puxa vida, não vale a pena. Mas eu queria te lembrar que nessas horas é muito comum, sabe, Tony, as pessoas só pensarem na parte que elas perdem. Porque é difícil nesse momento do processo ter clareza do que se ganha. Quando a gente muda de país, né? Quando uma pessoa muda de país, num primeiro momento, o que acontece primeiro são as perdas, né? A perda do convívio com a família, a distância dos amigos, desfazer-se do carro, tirar as coisas do apartamento, né? São primeiro várias perdas para depois de algum tempo vir um lugar novo para você morar, conhecer pessoas aos poucos. Eu entendo que assim acontece não só na construção de uma migração, mas em muitas construções na vida, né, Tony? Quando a gente vai construir algo, muitas vezes primeiro a gente perde, né? Primeiro a gente investe, 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 investe. É como alguém que planta, né, Tony? Primeiro a pessoa ara aquele chão, né? E vai colocando as sementes naquele chão e coloca fertilizante naquele chão, mas por muito tempo a pessoa só sente que ela está tendo trabalho de preparar aquela terra e ela não vê o fruto, né? Porque realmente o trabalho vem antes do fruto. E eu entendo que seja muito assim também na migração, né? Primeiro você sente os preços que você está pagando para migrar. Por migrar. E somente depois você vai colhendo os frutos positivos. Faz sentido para você, Tony? Faz todo sentido. E eu acho que nessa fase, realmente, as perdas eram mais visíveis, tanto aquelas imediatas das coisas que eu já falei, né? Mas também das perdas futuras, porque aí o que eu fazia? Eu já projetava para dali a 3 anos, porque eu pensava, bom, eu estou indo, só explicando um pouquinho, né? Quando eu vim com um visto de trabalho, que é um visto temporário. Então, se não me engano, que eu já até acho que perdi um pouco dessa referência, mas são 3 anos inicialmente, prorrogáveis por mais 2. Então, ao todo, nesse visto, eu já sabia de cara que eu só ia poder ficar 5 anos. Depois, Uhum.
5 anos, ou até depois daqueles primeiros 3 anos, eu não tinha ideia do que ia ser. Então, eu poderia não ter mais emprego, nem aqui, nem aí. E eu olhava para aquilo e falava, caramba, né? Eu estou largando uma coisa certa aqui, concreta, né? Para arriscar, e sendo que daqui a 3 anos eu posso simplesmente estar desempregado, né? Então, tinham aquelas perdas imediatas, amigos, família, rotina, casa, carro, nananã, e aquela perda futura que eu já, né, previa ou já olhava para ela 3, 5 anos antes. Então, acho que foi realmente importante para mim estar no processo de terapia na época. Primeiro, para ter esse sentimento validado, né, Aline? Porque às vezes você conversa com outras pessoas que não têm, enfim, estrutura, conhecimento, e fala, isso é louco, imagina, você está com essa mega oportunidade nas mãos, fica pensando daqui a Não é 3, 5. isso que você queria? Exato, exato. Então, era bom, né, aquelas nossas conversas semanais, primeiro para eu ter esse sentimento validado, e depois também para eu poder racionalizar um pouco, né? E realmente tentar entender quais eram as minhas opções. Eu me lembro de você falando assim para mim, Tony, tá bom, vamos supor que realmente daqui a 3 ou 5 anos você não tenha mais emprego lá e você tenha que voltar aqui para o Brasil, começando, né, da onde você parou, digamos assim. Você acha que realmente você não vai ter empregabilidade, né, com essa experiência que você vai ter adquirido lá fora, né, com essa linha a mais no seu currículo? Então, pode parecer óbvio, né? Mas, como você mesma diz, o óbvio precisa Precisa ser. ser visto. E era muito importante ouvir aquelas coisas mesmo, para não surtar, basicamente. É verdade. E eu Então, Tony, honrar isso de outras pessoas, colegas, gente que já tinha tido essa mesma experiência que eu estava prestes a ter. A gente também acho que não pode esquecer, né, dessas pequenas pílulas que a gente ouve no dia a dia de pessoas queridas e às vezes aleatórias, né, e que a gente guarda para sempre. Eu me lembro de um colega meu do banco falando para mim um dia, falando para ele, ai cara, não sei, né, sabe como é, tô meio inseguro, e ele já tinha trabalhado lá no escritório de Nova York, e ele virou para mim e falou assim, Tony, vai por mim, cara, você vai nadar de braçada lá, velho, fica tranquilo. E eu nem sei se ele sabe o quão importante foi ele ter falado isso para mim, olha sabe? que ótimo. É, Que legal, Tony, muito bacana. Sabe, Tony, você falou uma coisa que eu queria puxar um gancho aqui extremamente importante. Sabe, todo luto merece um abraço, né? Então, quando uma pessoa consegue ir morar fora como deseja, né? A pessoa experimenta alguns lutos, os lutos das rupturas, porque luto não é só quando alguém morre, luto é quando existe alguma ruptura. O luto da ruptura com aquela rotina, a ruptura com aquela vida, né? Com aquelas pessoas que estão em volta de você. Então, Tony, todo luto merece um abraço, né? Toda dor humana merece ser acolhida. Você disse que foi muito importante nas nossas conversas de terapia te acolher, né? E eu acho que as dores humanas precisam ser validadas. Não existe sofrimento mais importante do que o outro. Sofrimento é sofrimento, dor é dor, luto é luto, né? Sensação de conflito mental é sensação de conflito mental. Né? Eu acho que uma coisa muito libertadora de um processo de terapia é que muitas dores que não são socialmente aceitas, como essa, por exemplo, né, Tony? Imagina você sentar numa mesa de um barzinho,
acabou de conseguir ser chamado, né, para morar nos Estados Unidos a trabalho e dizer assim, gente, tá tão difícil essa questão de que eu vou morar nos Estados Unidos. A pessoa vai falar, Tony, pelo amor de Deus. Então, assim, não é Então, legitimado. verdade, pra você se preocupar, né? Pois é como, Tony, se não fosse socialmente aceito ser um ser humano ambíguo, mas é da natureza humana essa ambiguidade, né? Então, junto com a alegria, vem um conflito, vem um medo, vem dúvidas em muitos processos, no de migração e em muitos outros, né? E eu acho que o processo de terapia, dentre outras grandes utilidades, uma delas é validar as dificuldades e sofrimentos humanos, de uma forma que lá numa rodinha de aniversário de família, ou numa rodinha lá do happy hour, jamais se a pessoa expusesse o que ela está sentindo, ela seria validada, né? Tiraria um sarro, vetariam a pessoa, silenciariam a pessoa. Mas no ambiente de terapia, é sempre possível expor as dores, os conflitos emocionais e saber que você vai, pelo menos de mim, eu sou uma pessoa bem afetiva e meu atendimento é bem humanizado, mas você vai sempre receber um abraço, né, Tony? E eu me lembro, sim, de que uma coisa que nós fazíamos, né, Tony, era pensar em qual seria o desfecho se o pior acontecesse. Eu acho que esse é um processo muito importante, né, Tony? Tática. Desculpa, repete para mim? Eu adoro essa tática e tento aplicá-la para tudo. É muito válida, né, Tony? Então, em muitas. Ansioso que eu sou. Ah, entendo. O que ocorre é o seguinte, né? Isso vale para todos que nos ouvem também. Que o que ocorre? Muitas vezes a pessoa está aflita com alguma possibilidade, seja o que for. A sua aflição era, e se eu for, né, quando terminar esses 3 anos, eu ficar sem eira nem beira, né? For mandado de volta ao Brasil sem emprego e sem nada? Mas uma pergunta muito importante que eu fazia é, tá, o que de pior pode acontecer? E quando a gente faz essa pergunta para qualquer situação da sua vida, geralmente a gente chega numa resposta que nos faz perceber que nada de tão absurdo assim vai acontecer. Então, Tony, o que de. Primeiro eu dizia para você, Tony, você acha mesmo que você não terá empregabilidade se você voltar desempregado ao Brasil com mais essa experiência? E aí você realmente foi percebendo que, gente, vale, a Malu faz até hoje essa pergunta, é isso aí, querida. Malu, que está aqui nos assistindo, também faz terapia comigo, mora em Miami, também está no mercado financeiro, mulher, Mas meu, raçuda, de sucesso, amiga sua também, né, Tony? Uma querida. me ajudou Adoro, Malu. muito quando eu cheguei, apesar dela estar em outra cidade, mas me ajudou muito. Ela é maravilhosa. E essa pergunta ela é muito libertadora, porque digamos que eu esteja trazendo para um fato, né? Puxa vida, eu vou fazer uma live hoje, né? E se, é, sei lá, meu celular der um pau na hora? E se o pior acontecer, o que que acontece? Cara, nada. Muitas vezes a resposta é nada demais. Então, Tony, o que acontece se você voltar desempregado? Ah, eu procuro um emprego, né? O que acontece se o pior que você teme acontecer? Geralmente a resposta é: ah, eu vou dar um jeito, né? Então, puxa, eu vou fazer um exame e eu tô morrendo de medo. Tá, o que acontece se o pior acontecer? Ué, eu vou tratar, né? Puxa, eu tô com medo de fazer uma viagem e ter algum contratempo. Tá, e se o pior acontecer e você tiver algum contratempo? Ué, vou ter que lidar com contratempo, né? Puxa, tenho receio de, sei lá, minha namorada terminar o namoro comigo. E se o pior acontecer? Você vai, ué, vou ter que seguir sem ela. É isso. Então, se perguntar sempre, tá, e o que acontece se o pior acontecer? Geralmente nos leva a uma resposta que, puxa, é ok, né? A gente percebe que, puxa, se o pior acontecer, ainda assim tem saída. Então, todos que nos ouvem, quando você temer alguma coisa, pergunte a si mesmo: o que acontece se o pior acontecer? E aí você vai perceber que, puxa, o pior pode não ser tão ruim assim, pode ter jeito para lidar com esse pior. Né, Tony? Você não foi o caso, mas se você tivesse sido mandado de volta para o Brasil sem trabalho, horas você ia procurar outro trabalho até encontrar, né? Exatamente. É bem por aí. E Tony, eu trabalho como, aliás, eu abarco todos os assuntos e atendo todos os assuntos em terapia, mas eu sou especialista em relacionamentos afetivos, né?
E eu percebo, Tony, que a maioria das pessoas, dos brasileiros que estão fora do Brasil, acabam se relacionando com brasileiras mesmo, ou com outros brasileiros, né? Há situações em que brasileiros casam com brasileiros, ou brasileiras com brasileiras, enfim, casais homo, hétero, mas eu percebo que muitas vezes os brasileiros ficam mais próximos de brasileiros. Tanto para a vida social, quanto para se envolver, quanto para almoçar. Existe mesmo essa, essas panelinhas, digamos, né, Tony? Como que você se sente com relação a isso? Como que é? Quando eu ouço sobre happy hour, né, e as pessoas que eu atendo que moram fora, eu fui no happy hour, geralmente é um monte de brasileiro junto, né? É um monte de brasileiro junto. Como que acontece essa troca, essa interação? Me conta um pouquinho. Essa não é a minha experiência aqui em São Francisco, Aline. Eu gostaria que fosse. Eu, eu me percebo quando eu estou num grupo de brasileiros, ou de majoritariamente brasileiros, que eu fico bem mais à vontade, desde de poder falar português, as referências, sabe? De falar, lembra daquele personagem da novela tal, ou lembra daquele episódio que aconteceu uma vez, não sei quando, que as pessoas sabem, as pessoas captam, né? Então, eu gosto muito de estar em grupo de outros brasileiros aqui, mas não é exatamente a minha experiência. Eu não sei se pelo fato de, nessa região que eu tô, não ter uma comunidade de brasileiros tão grande quanto em outras regiões dos Estados Unidos. Ou até eu me pergunto, às vezes, se o fato de que eu já vim para cá com quase 40 anos, né, Aline? Então eu já não tinha mesmo o pique de ficar saindo toda hora, indo para barzinho, né, de ficar socializando e criando Tanto. tantas oportunidades assim de conhecer pessoas novas, brasileiros ou não. Então acho que isso também acabou contribuindo um pouco. Aí veio pandemia depois também, isolamento. O fato é que casei com um americano, né? Então, os Maravilhoso. maravilhoso, e vieram os amigos dele, que eram todos daqui, ou de outros países, mas não Brasil. É, por sorte, e eu agradeço ao universo sempre por isso, uma grande amiga minha dos tempos de faculdade aí de São Paulo se mudou para cá ano retrasado com o esposo dela, embora ela não more na mesma cidade que eu, pelo menos está mais perto. Então a gente se reaproximou e sempre que dá, porque também ela está mais ou menos 1 hora de distância, a gente se vê, marca alguma coisa. Fomos juntos no show da Madonna semana retrasada, passada, não sei. Mas, enfim, ainda é pouco. Eu vi que tem até alguns amigos meus aqui, ou pelo É, menos tem um amigo meu aqui que entrou, que eu conheci aqui, mas para mim ainda é um processo em construção. Mas, sim, eu me percebo muito mais confortável e muito mais pleno se eu estou num grupo de brasileiros, sim. Eu vejo a Malu, por exemplo, que agora mora em Miami, e mesmo quando ela morava lá em Nova York, Malu, você me corrija aí se eu estiver errado, mas ela desde sempre conseguiu ter amigos brasileiros, até mesmo do banco, né? Gente que ela trabalhava junto. Não foi meu caso aqui. Quando eu cheguei aqui, tinha uma brasileira trabalhando no banco, no mesmo andar que eu. A gente se aproximou também, mas aí, de novo, pandemia, e ela acabou indo embora lá para Nova York. Então, não tenho tanto contato com a comunidade brasileira aqui. E tem uma outra coisa também que eu sempre me pergunto, que eu ainda não consegui ter uma resposta para isso.
se eu ajo certo ou não. Mas eu sempre penso assim, eu não me aproximaria de alguém só pelo fato deles serem brasileiros. A pergunta que eu me faço é: eu seria amigo dessa pessoa no Brasil? Muito bom, Tony. Mas trocando ideias esses dias com o esposo de uma outra amiga minha que mora em San Diego, ele me falou: tá, mas nesse caso você está em um cenário diferente, né? Então o fato de você e a outra pessoa serem brasileiros é algo em comum entre vocês que eu acho que deve ser levado em consideração. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, mas enfim, ainda não cheguei numa resposta. Mas é isso. Estou em um processo ainda de construir meu, o meu grupo social aqui, que ainda é bem pequeno. Gostaria que ele fosse composto majoritariamente por brasileiros, sim, mas não sei se vai ser essa a minha realidade. Com certeza não é agora. Entendo, Tony. E dá para entender muito essa sua vontade, né? Apesar de não estar tão afim assim de sair socializando por aí, a vontade de conviver com mais brasileiros do que hoje você convive. O que ocorre é que todos nós precisamos de vínculo seguro, né? O ser humano, a Malu já deu um jeitinho, é só você ir para Miami. Ela vive cercada de brasileiros. A Malu me conta as coisas que acontecem entre ela e o pessoal, e é só nome brasileiro. Então eu olho e falo, cara, essa menina tá tendo uma realidade bem brasileira, né? E aí eu percebo que a terapia vira um grande ponto de apoio e de apego seguro para as pessoas que são brasileiros e moram em outros países, né? Porque os seres humanos precisam de apego seguro. O que é apego seguro? É a sensação de estar realmente sendo acompanhado por alguém com proximidade, com intimidade, alguém que realmente te entende, né, Tony? Isso é um apego seguro, né? Então, o que é um apego seguro? Apego seguro é a sensação de uma conexão profunda, né? Não é conhecer alguém, mas é uma conexão profunda de proximidade, de intimidade, de saber que o outro te entende. E realmente, Tony, existe uma barreira cultural muitas vezes, né? Porque o que você viveu, o que você experienciou, o seu repertório como brasileiro, né? A sua cultura como brasileiro, a sua forma de expressar, a sua latinidade, né? Ela vai encontrar muito mais segurança diante de alguém que funciona dentro dos mesmos parâmetros que você, né, do que diante de alguém que talvez venha de uma cultura de um certo distanciamento emocional, né, de ser mais monossilábico, mais distante, né, como por exemplo os alemães. Atendo hoje duas pessoas que moram na Alemanha atualmente e puxa, é uma queixa muito comum, né, do quanto para um brasileiro, para um latino é difícil lidar com pessoas alemãs que são muito mais distantes, muito menos próximas, né? Claro, para tudo há exceção, mas é uma cultura diferente. Então, eu percebo que a terapia entra como um apego seguro muito importante para os brasileiros que vivem fora do Brasil. Acho que fica interessante fazer terapia com uma terapeuta brasileira por várias razões. O meu câmbio, né? Porque muitas vezes sai mais barato fazer terapia pagando em reais, porque o câmbio do euro e do dólar é favorecido, mas muito mais do que isso, eu sinto que as pessoas que vão, elas não me trocam por outro ou outra terapeuta e indicam para as primas, para os tios, para as irmãs que moram também e começam a fazer terapia comigo, muitos brasileiros que vivem fora do Brasil, né? É um grande nicho, assim, que eu atendo muitas pessoas, sempre atendi. E eu entendo que seja, Tony, muito por conta disso, né? A pessoa vai conversar com alguém em português, na língua mãe dela. Vai conversar com alguém e vai me trazer uma queixa e eu vou entender o quanto é esquisito aquela forma que aquela pessoa agiu, né? E se você fosse contar aquele mesmo episódio para uma terapeuta, daí, de repente, a terapeuta viraria e diria para você: e qual é o problema? Né? Mas você diz para mim, eu falo, puxa, Tony, eu entendo o quanto isso é estranho, o quanto isso é desconectado da nossa cultura. Então eu entendo que o fato de ter uma terapeuta no Brasil traz um elo, né, Tony? Uma sensação de conexão com o Brasil, com as brasilidades, né? Com a cultura brasileira, com ter alguém que realmente entende você na sua raiz brasileira e latina, né? Que é o que eu sinto que as pessoas têm uma certa dor, né, de estarem num país em que muitas vezes elas se sentem um pouquinho peixe fora d'água.
né? Muitas vezes as pessoas vão e ganham bem, estão em trabalhos muito bem remunerados, mas a sensação de solidão que as pessoas relatam para mim é muito constante, é muito comum, né? Uma sensação de, puxa, migrei, consegui, tô aqui do outro lado, ganho em euro, né? E minha vida tá muito boa, é tudo que eu sempre sonhei, mas eu sinto uma solidão aqui muito forte. Isso é algo muito comum no relato, nos Aline, relatos, Tony. a gente falou sobre apego seguro, que eu me lembre, foi exatamente nessa fase do cheguei, me instalei, entrei numa rotina, e aí parece que você entra, você não, né? Vou falar por mim, que eu entrei numa espécie de vale mesmo, em que assim, estava tudo bem, eu não tinha nada para me queixar, né? As coisas estavam fluindo, o trabalho estava sendo trabalho, né? Em qualquer lugar do Prós e mundo, dias os contras. outros nem tão bons assim, enfim. Mas que eu me peguei realmente numa solidão que eu não imaginei, Aline. Eu não previa que aquilo fosse acontecer. Porque Uma dificuldade emocional desse tamanho, né, Tony? eu sempre me considerei uma pessoa bastante sociável e também bastante autossuficiente emocionalmente, né? Então, mesmo aí no Brasil, por exemplo, eu já não tinha mais aquela, por exemplo, chegava sexta-feira à noite, vai, ou sábado à noite, ainda mais icônico. E eu não, às vezes eu não queria fazer nada, eu estava de boa de ficar em casa e eu não tinha aquela sensação de, ai, o que será que está acontecendo no mundo lá fora? Claro que tinham outros sábados à noite em que eu queria ferver e sempre tinha companhia para isso e era ótimo, maravilhoso. Mas eu me considerava uma pessoa assim bastante em controle, sabe, dessa questão. Eu lembro que você sempre falava que eu era um bom solteiro, né? Lembra? Eu tinha Tony, nós temos uma história maravilhosa juntos, né? Eu falava, Tony, você é um bom solteiro, cara. Você fica muito bem sozinho. Fica. Lembra que as nossas sessões de terapia por muito tempo foi às sextas-feiras à noite, né? exatamente, namorando ou solteira, na sexta-feira à noite. Aliás, eu É sofria verdade. muito isso, porque ninguém acreditava que eu saía de São Paulo para ir até Santo André fazer terapia sexta-feira à noite. Santo São André, né? Ou Caetano. São Caetano. Ninguém acreditava, né, Tony? Achavam que você estava dando um perdido no namorado ou algo do gênero, né? Mas aí eu cheguei aqui, primeiro que eu achei que eu fosse fazer amizade super fácil, né? Socializável que é, né, Tony? Uma pessoa de fácil comunicação, você. Exatamente. Aí eu cheguei, fui trabalhar cercado só por americanos ótimos, tá? Pessoas lindas. Tinha essa brasileira que eu falei, mas que também já tinha a vida dela, já morava junto, já, enfim, já tem família aqui, irmã, sobrinho. Então, quer dizer, ela tinha a vidinha dela lá. Os americanos também, né? Aí eu falei, realmente uma coisa é você chegar num país novo com 20 e poucos anos, que tudo é festa, a outra é você chegar com quase 40, em que você provavelmente vai se inserir em grupos da mesma faixa etária, que a vida dessas pessoas já está mais do que formada, Madura. correndo, é a sua vida no seu país, né? Elas têm famílias, elas têm amigos aqui. Né? Então já vi ali que ia ser mais difícil me entrosar. Juntou com isso um pouco daquilo que eu falei também da minha falta de pique, de talvez dar um turbo na minha vida social, de sair. Até fazia isso. Às vezes eu ia para bar sozinho. Aline, no começo, eu chegava nos bares aqui sozinho e vou falar isso, depois talvez até me arrependa, mas enfim, eu fingia que eu estava falando no celular com alguém, Olha, Tony. tentava ligar para alguém mesmo do Brasil, mas às vezes as pessoas não podiam falar. E eu ficava fingindo que estava falando no celular, porque eu ficava. Eu nunca tive problema de ir em bar sozinho, mas eu acho que eu já estava entrando naquela fase que eu não conseguia
entender exatamente o que estava acontecendo, mas aí você lembra que eu entrei logo num estado de melancolia, não a Muito forte. questão, porque não sei se, enfim, não atingi os critérios lá, né, para alguém ser diagnosticado com depressão, mas eu me lembro que eu estava melancólico. Eu acho que Melancólico. essa eu nunca fui, não tenho o menor problema com isso, mas eu nunca fui de chorar em sessão, por exemplo. Você lembra que eu chorava uma sessão sim, outra não? Uma sessão sim, outra sim, eu diria. É, Outra também. É verdade, Tony. e Sabe eu o não que eu penso sobre aquela fase? estranho, e assim, né? E aí eu me lembro que um dia você falou para mim, você falou, Tony, você está sentindo falta de um apego seguro aí. Por mais que você mantenha contato com as pessoas do Brasil, por mais que você ligue e fale com eles, e enfim, não é a mesma coisa. Não é. Você não tem um Não ser é. humano aí próximo a você, né? Verdadeiramente próximo. Aí foi quando você falou, cara, faz um projeto resgate aí, viaja, vai visitar a Malu em Nova York, vem pro Brasil passar uma semana, porque do jeito que tá, não dá. Boa, Tony. Eu queria contar para vocês, então, a minha trajetória mental do porquê que eu fiz isso com o Tony. Porque dizendo isso, vocês, mais do que entender a vida do Tony, vão entender o que acontece dentro de vocês também. Veja, né? Essa sensação de que a gente é independente emocionalmente é um grande equívoco, né? Porque nós, seres humanos, somos altamente sociáveis, nós precisamos de gente, nós somos mamíferos e nós somos primatas. E os mamíferos e os primatas se agrupam, né? Os cachorros, hoje eles estão em casas, dentro de terrenos, mas eles se agrupam em bandos, se você olhar no interior. Ou eles ficam em casa perto do ser humano. Os macacos formam sociedades, né? Então, é do mamífero criar grupos, se proteger, criar apegos, né? Então, para o ser humano é extremamente importante, ainda mais para o ser humano, né? É ainda mais importante a criação de um apego seguro. E aí o que ocorre é que, de fato, Tony, você, nessa jornada de chegar aí nos Estados Unidos, ficou sem praticamente nenhum apego seguro. Apego seguro era eu aqui na terapia com você, mas aí mesmo, no teu dia a dia, durante todas as horas que você não estava em terapia, a sensação de solidão era grande. E mais do que a sensação de solidão, uma coisa muito importante, todos nós precisamos de nutrição emocional. Assim como o nosso corpo precisa de nutrição biológica para se manter saudável, né? O nosso psiquismo, o nosso emocional precisa de nutrição emocional para não adoecer, para não deprimir, né? Para não entrar em ansiedade. E o que ocorre, Tony, é que por muito tempo, né? Você ficou bastante desnutrido emocionalmente. A tua nutrição emocional era pouca. Né? E quando a pessoa tem pouca nutrição emocional, ela deprime. Então, se você que nos ouve anda se sentindo um pouco deprimido ou deprimida, desconfie de que está faltando para você nutrição emocional. E aí não importa se você tem muito dinheiro, se você tem a casa dos sonhos, se você está no país que você queria, se você tem a vida que você sempre sonhou. Se você não estiver tendo nutrição emocional, porque são as relações que dão sentido para a vida, né? E quando uma pessoa não está tendo nutrição emocional, ela vai ficar desbalanceada mentalmente. E é daí que vem as compulsões alimentares, é daí que vem os comportamentos autodestrutivos com bebida, com drogas, né? E foi muito interessante, Tony, que quando você sinalizou, né, através dos seus sintomas, chorando em todas as sessões, se mostrando bastante melancólico, o que que eu percebi? Ele está com falta de nutrição emocional. Ele precisa se nutrir emocionalmente. E é por isso que eu falei, Tony, vá viajar e encontrar os seus amigos. Volte para o Brasil e passe um tempinho lá. Combine com uma amiga, vai para casa da Malu e passe um tempinho lá. Porque qual que era a minha estratégia mental, né? Ele precisa de nutrição emocional. Ele precisa experimentar novamente um vínculo seguro. Ele precisa sentir que diante dele tem uma alma humana, né, conectada com ele com proximidade e intimidade. É aquilo que muitas pessoas dizem, né? Humanas tem em todo lugar. Você pega o ônibus, está cheio de almas humanas, mas é estar Como conectado.
conectar. É isso que eu ia dizer, que muitas pessoas dizem, né? Estou numa multidão, mas me sinto só. É sobre isso. Não adianta ter um monte de gente se você não se sente conectado, né? E eu me lembro, Tony, que foi um resgate muito importante. Você realmente viajar, né? Receber pessoas aí que foram te visitar no seu apartamento e você esteve com Sim. pessoas, né? E aí você se sentiu conectado, próximo, porque o ser humano não nasceu para ser uma ilha. Nós não somos independentes emocionalmente. Muitas vezes vem para terapia, sabe, Tony? Nunca foi uma demanda sua, mas é demanda de muita gente. Vim para terapia com você, Aline, porque eu quero ser emocionalmente independente. Eu digo, Não não dá, vai acontecer. não vai dar para ninguém, nem para você, nem para mim, nem para ninguém, porque o ser humano é emocionalmente dependente. A grande questão é a seguinte: as relações que você. Aí o que eu pergunto para a pessoa? O ponto da questão é: as relações de dependência emocional que você tem são funcionais ou disfuncionais? Né? Porque, Tony, eu dependo emocionalmente da minha relação com meu marido, da minha relação com o meu irmão, da minha relação com os meus filhos, da minha relação com os meus clientes. É claro que eu dependo. Eu gosto dessas pessoas, elas importam para mim, mas eu não tenho problema em depender, porque eu tenho relações Saudável. funcionais, saudáveis. O problema é quando existe uma dependência emocional numa relação disfuncional, né? E eu acho que você, Tony, tinha muitas relações funcionais, né? Você sempre gostou de muita gente gostou de você, né? Poucos e bons, talvez, né, Tony? Não tão poucos assim, mas pessoas muito firmeza na sua vida, que sempre gostaram muito de você. Então foi fácil você encontrar de novo, né, com essas pessoas e resgatar o seu apego seguro, se sentir novamente nutrido. Né, Tony, emocionalmente. Eu acho que foi isso que aconteceu e a partir daí você começou a ficar muito bem, né? Eu acho que, na verdade, a grande chavinha aconteceu quando eu conheci o Andrei, né? Hum. Porque, bem ou mal, Aline, essas reconexões, elas eram temporárias, né? Eu poderia ir visitar, como fui, eu e a Malu viajamos juntos, foi ótimo, encontrei outros amigos meus, não sei se o Douglas está assistindo ainda, Te mas abastecia por um tempo, né, Tony? Mas depois você voltava para a sensação de solidão, né? exato, exato. Então eu acho que isso realmente só começou a mudar quando eu conheci o Andrei. Aí sim eu tinha uma figura com quem eu poderia ter um apego emocional consistente, né, presente fisicamente, inclusive no meu meio. A relação de casal, ela é muito nutriente, ela nutre muito emocionalmente quando é boa, porque tem uma peculiaridade aí muito interessante. Na relação de um casal, um vira prioridade do outro, um vira figura central de apego do outro, né? O termo técnico é que num casal, um é figura central de apego do outro. Num português de boteco, um é prioridade para o outro. Então, quando você está numa relação afetiva, né, Tony, boa, como é a tua com ele, realmente você vira a figura central da vida dele. E ele vira a figura central na sua vida. É claro que você continua amando muitas pessoas, se relacionando com muitas outras pessoas e todas têm um lugar dentro de você. Mas essa sensação de conexão e proximidade muito íntima, né, na qual a pessoa que virou prioridade na sua vida também tem a você como prioridade, realmente é uma relação que gera muita satisfação, né? Por isso que na vida adulta, a grande maioria das pessoas, né, muitas pessoas gostam de se configurar aí numa relação de casal, né? Porque é muito boa a sensação de que você é a figura central de apego na vida de alguém, né? Faz muito bem, dá uma sensação de estar de fato acompanhado, né, Tony? Dá a sensação de ter alguém para chamar de seu, né? Não que seja uma posse sua, mas que está aí por você. E você encontrou isso no Andrei, né, Tony? Ele em você, né? No americano, né? Num americano, né, Tony? Pois é, pois é. O Andrei, conheço muito bem, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, né, Tony? Mas conheço através da sua narrativa. O Andrei é um cara excelente, né, Tony? Ele é uma pessoa. Acho que ele tá num estágio de maturidade emocional que não é que é raro encontrar. Errado. Então, isso torna tudo muito mais interessante
e prazeroso mesmo. Prazeroso. O Andrei é psiquiatra, né, Tony? Médico psiquiatra. O Tony, além de bancário nos Estados Unidos, num grande banco de investimentos, ele também cursa psicologia. Então, imagine o relacionamento de alto nível. Boa noite, Sol. Imagine o relacionamento de alto nível, as conversas de alto nível que dá para ter, né, Tony? Entre um psiquiatra e um estudante de psicologia muito bem terapeutizado. Ah, olha, eu vou te falar que. Porque eu querer também conversar com um psiquiatra um pouco ousado da minha parte, né? Mas Imagina. eu vejo que sim, acho que todos esses anos de terapia também, até mais do que o curso, me deram um estofo aí legal e é um assunto que eu sempre me interessei, né? Tanto que acabei indo estudar agora para me aprofundar um pouco mais. É muito interessante mesmo. Eu sempre senti, Tony, que você tinha uma veia muito boa de psicólogo. Eu me lembro de. Eu lembro que você presencialmente aqui em São Caetano, Tony, e eu dizendo pra você, Tony, a gente, né, à medida que eu fazia meus apontamentos, você fazia aí também as suas reflexões. Eu lembro de ter falado, Tony, você se daria muito bem sendo um terapeuta, cara. Você tem muito jeito pra isso. Você disse, sabe que eu gostaria? E eu falei, então, acho que você deveria, lembra, Tony? Isso veio numa conversa assim muito, né? E de fato é muito, passa um filminho na minha cabeça quando eu vejo hoje você cursando psicologia nos Estados Unidos, né? Numa realidade de estabilidade profissional, estabilidade financeira, e estabilidade emocional, né, Tony? E eu tenho muito orgulho de ouvir os relatos que você tem de conversas entre você e o Andrei, né? De até eventuais discussões, né? Mas num alto nível, né, Tony? Sem ofensas. É muito maravilhoso mesmo. Eu acho que vocês têm um relacionamento de altíssimo nível. E, Tony, eu imagino que haja alguns desafios em relacionamentos interculturais, né? Não relacionados à pessoa do Andrei, mas relacionados à cultura, né, americana versus a cultura brasileira, né, Tony? Eu imagino que, pelo que eu ouço, né, de todas as pessoas que eu atendo, os latinos, eles são, muitas vezes, mais falantes, né, mais abertos e expressam os sentimentos de mais formas. E eu sei que o André é maravilhoso, mas eu imagino que você perceba num comportamento médio aí do americano uma dificuldade, uma diferença, na verdade, né, dos latinos. E aí, eu ouço muito das dificuldades de relacionamentos interculturais, né? O que é um relacionamento intercultural, pessoal? Não é só quando é de um brasileiro com um americano. Mas aqui dentro do Brasil, um relacionamento entre uma nordestina e um sulista é um relacionamento intercultural, né? Porque são de culturas diferentes. O relacionamento, por exemplo, entre uma pessoa que tem muito dinheiro e uma pessoa que tem pouco dinheiro, um poder aquisitivo muito diferente. Também pode ser uma relação intercultural, porque a cultura daquela pessoa que tem dinheiro, né, os hábitos, costumes dessa pessoa são diferentes, nem superiores, nem necessariamente inferiores, mas diferentes de uma pessoa que tem uma outra situação socioeconômica, né? Então, de fato, relacionar-se com pessoas que se parecem, né? Muitas vezes é mais fácil do que se relacionar com pessoas muito diferentes. E aí tem um ponto muito interessante, pessoal, que é o seguinte: as diferenças elas caem bem no ponto da complementariedade, né? Muitas vezes pessoas são diferentes, mas se complementam, né, Tony? Então, assim, puxa, uma pessoa é muito emocional e o outro é mais racional, mas isso pode ser bom, ao passo que a pessoa mais emocional consegue aprender e se complementar e ficar um pouquinho mais racional com o que aprende com ele, e ele consegue se tornar um pouco mais sensível com o que aprende com ela, né? Então existe uma complementariedade na qual as diferenças se complementam. Mas quando a diferença é muito extrema, isso realmente gera um conflito, né? Uma pessoa muito caseira com uma pessoa muito da pista, da night, isso daqui vai dar ruim, né? Então, a diferença entre o complementar e aquilo que gera atrito, conflito, é muito sutil, né, Tony? Sem dúvida. O Andrei, ele tem bastante curiosidade por outras culturas, então isso ajuda bastante, porque ele genuinamente se interessa por entender um pouco mais da minha cultura, além do que eu já trago para ele organicamente no dia a dia mesmo.
Então, sei lá, a gente janta ouvindo rádio brasileira e ele quer saber quem que tá cantando e, enfim, a Olha o história. show do Djavan com você. Agora vamos no do Caetano Veloso no final do mês. Então, ele tenta ultrapassar essa barreira cultural que existe mesmo, mas é isso que você falou. Primeiro, são pessoas diferentes, independente, né, de qualquer coisa. Depois, tem essa questão da cultura que, de fato, não dá para você desconsiderar, né? Ele foi nascido e criado aqui, eu nascido e criado no Brasil, além da questão do idioma, que tem isso também, né? Eu não considero fluente em inglês hoje, mas tem horas que eu percebo que a mensagem que eu quero passar não está saindo do jeito que eu gostaria que saísse por conta da minha escolha de palavras, por às vezes uma dificuldade ou uma limitação De minha vocabulário. mesmo, exatamente. Mas ele também, percebo que ele tem o ouvido assim bastante já treinado para entender que às vezes o que eu estou querendo colocar não está sendo colocado da melhor forma, ou enfim, se está parecendo que é de um jeito, não é a minha intenção. Então isso também ajuda bastante. Mas É você verdade. tem, né, Aline, assim, uma história meio engraçada, mas, por exemplo, quando a minha família visitou, eu precisei fazer um trabalho prévio com ele, porque eles iriam vir para ficar hospedados na nossa casa por 2 semanas, né? E a princípio ele ficou um pouco assustado mesmo. Mas 2 semanas, 7, 8 pessoas ficando aqui com a gente. Eu falei, nossa, mas como assim? Então eu tive que, né, contextualizar, falar para ele, olha, primeiro, famílias brasileiras geralmente são grandes. Eu tenho 15 tios de cada lado para início de conversa, né? E falam bastante. A gente fala bastante e a gente gosta também, né, de estar juntos a maioria das vezes. Então, e é super natural que se eles estão vindo para cá me visitar, que eles fiquem onde eu moro, né? Mas depois foi ótimo, ele amou, adorou estar junto com eles. Hoje ele adora. A minha família não pôde vir mais, mas quando a gente vai, ele quer ficar junto. Adoro. Mas teve esse choque inicial para ele de como assim essas pessoas vão ficar por 2 semanas na minha casa. Eu falei, porque é assim que funciona, entendeu? Então teve isso. E tem sempre alguma outra coisinha também, às vezes nem dele, mas das pessoas, né, que o cercam. Por exemplo, a gente quase se envolveu numa batida de carro aqui. Eu estava dirigindo, o carro da frente rodou na Me estrada lembro, Tony, me lembro. e eu consegui frear a tempo. Aí ele estava contando isso para uma amiga dele. Aí ela virou e falou assim: ainda bem que era o Tony que estava dirigindo, né? Porque ele está acostumado a andar naquelas estradas de terceiro mundo. Fala sério, Tony. Primeiro que falar, querida, nem se usa mais terceiro mundo. Tá? É, no meio dos macacos e da fauna e da flora e das florestas, né? Como se você estivesse lá no meio da Amazônia, né, Tony? E ele mesmo, às vezes ele me via, sei lá, trancando verificando se as janelas estavam trancadas aqui antes da gente sair. Aí ele falava: ai, não, eu entendo, né? Que você deve ter bastante trauma. O Brasil, as casas são sempre invadidas, né? Então eu tinha que explicar. Sempre, sempre, E sempre não, invadidas. Uhum. eu, por exemplo, infelizmente, Claro que nunca não. fui invadida no Brasil. Muito Tem interessante, Tony. desconstrução também, né, de alguns estereótipos e de certos pré-conceitos mesmo, né, Muito bom. por desconhecimento, né, da É. cultura. Pois é, Tony, não existe relacionamento sem que ambos flexibilizem e façam concessões, né?
E eu acho que em relacionamentos interculturais, né, a necessidade de flexibilizar fica ainda maior, né? A necessidade de aprender um com o outro, né? A necessidade de se colocar naquela posição de conhecer, de descobrir o outro fica ainda maior. Mesmo, é. Né? Em toda a relação nós precisamos flexibilizar e fazer concessões, né? Por isso, quando uma pessoa me diz assim, puxa, eu sou independente mesmo, eu gosto de fazer o que eu quero, eu não gosto de ninguém no meu pé, eu digo, não case. Né? Não se case, porque, de fato, Tony, em todas as relações nós precisamos fazer concessões e flexibilizar. Não é possível ter qualquer relação na qual a gente não faça concessões e flexibilize. Seja relações entre amigos, entre parentes, entre patrão e funcionário, não importa. Todas as relações têm como inerentes à sua natureza a necessidade de flexibilizar e fazer concessões. Mas quando o outro vem da mesma cultura que você, são menos as necessidades disso, né? Mas quando a pessoa vem de uma cultura muito diferente, a necessidade de flexibilizar e fazer concessões fica maior. Então, realmente é maior o desafio. Uma, um exemplo interessante de relacionamento intracultural, que não é exatamente intracultural, mas tem um aspecto intracultural. Eu sou de descendência italiana, né? Então eu sou uma pessoa afetiva, eu sou uma pessoa carinhosa, eu falo com as mãos, eu abraço mesmo, eu sou essa pessoa. O Léo, meu marido, é de descendência croata, né? Então eu me lembro de que um dia nós fomos visitar a tia dele. E estávamos ele, a mãe dele, o irmão dele, algumas pessoas e fomos visitar a tia dele. E eu me lembro que enquanto ela falava, nós italianos, nós descendentes de italiano, né, Tony? Todo mundo fala junto. E isso para a cultura italiana, é um sinônimo de tô interessada no que você está falando, né? Porque se alguém fala uma coisa, eu tô interessada, né, é o natural pra gente. É mesmo? Não, mas me conta, mas por quê? E pra ele já é completamente diferente. Então eu me lembro da tia dele falando, e a família dele inteira assim, ó, ouvindo. E eu lembro que eu olhei pra ele e falei, vocês não vão responder nada. Ele, não, ela tá falando, eu tô ouvindo. Mas ninguém tá falando, né? Então veja que coisa interessante. Já na minha família, quando ele tá na minha família, ele olha e fala: poxa, vocês interrompem uns aos outros, vocês não deixam um ao outro falar. Agora imagina para o Andrei fazendo tudo isso em outro idioma, apesar dele já falar português, né, dele estar aprendendo e acho que ele até já fala super bem, mas não é uma língua na qual ele é fluente. As primeiras vezes que a gente foi aí para o Brasil, mesmo quando a minha família visitou, era exatamente isso. A minha família também. A gente é, acho que, sei lá, 25% italiano e sempre falou alto a vida inteira. E ele chegava, ele me chamava no canto e falava assim: por que que teu irmão tá brigando com teu cunhado? Eu falava: não, tava Não tá brigando. brincando lá, não sei o que. Então ele não tinha essa leitura, né? Veja É, como isso pode dar ruído. hã? É, veja como isso pode dar ruído numa relação, né, Tony? Porque de repente ele pode interpretar que quando você tá falando alto, você tá sendo grosseiro, você tá brigando, você tá. Né? E você pode interpretar que quando ele tá quieto, só te ouvindo, ele não tá interessado no que você tá falando. Né? Uhum. Aconteceram algumas conversas entre mim e o Léo nesse sentido, né? Que eu falava e ele falava. Deixa eu falar, né? Ou então o contrário, eu falava pra ele e ele meio que só ouvia e eu falava, você tá me ouvindo? Você tá prestando atenção no que eu tô falando? Claro, tô. Não, porque você não tá falando nada. Então, realmente, isso para dar um exemplo mínimo, né? Do quanto uma relação entre pessoas de culturas diferentes, de fato, é mais desafiadora, né, Tony? E exige mais flexibilidade. Então, você que nos ouve e está se relacionando, casado, casada, namorando, alguém que tem uma cultura diferente de você, é um relacionamento intercultural, seja de países diferentes, de estados diferentes ou de situação socioeconômica diferente, né, de nível de estudo diferente, realmente, no seu caso, você vai precisar ter uma habilidade maior, né, uma habilidade mais desenvolvida de flexibilizar e fazer concessões, né, De Tony? novo, não é só com a pessoa com quem você está se relacionando, mas com as pessoas ao redor dela, né? Eu me lembro também, eu estava saindo com o Andrei ainda, a gente não estava nem namorando direito, e ele me levou numa apresentação de um coral e chamou uma amiga dele para ir junto, amiga dele americana também. E uma hora ele deixou nós dois sozinhos lá, foi fazer não sei o quê, e ficou aquele silêncio chato. Eu já me achei
eu já achei que eu precisava preencher aquele silêncio. Eu tenho certeza, hoje, em retrospecto, que a mulher estava ótima em silêncio, Ótimo. mas achei que eu precisava falar alguma coisa. E eu virei para ela, Aline, e falei assim: então, você é casada? Ela virou para mim e falou assim: o quê? E eu achei que ela não tivesse ouvido mesmo. Eu falei: você é casada? Mais alto em bom som. Não. Aí eu percebi que eu tinha dado uma mancada, né? Aí depois o Andrei voltou, eu comentei com ele, ele falou: olha, eu particularmente não acho que seja um problema, mas aqui nos Estados Unidos, talvez assim, né, você não conhece a pessoa direito, isso pode ser considerado uma pergunta de foro íntimo. Não Então, tá viva, né, seria, Tony? né, esse tipo de abordagem logo de cara, assim, porque as pessoas aqui não são tão dispostas a falar da vida particular delas com quem elas conhecem. E para mim, eu tô como se estivesse perguntando para ela se ela achava que ia chover no dia seguinte, porque realmente foi uma pergunta, eu não estava nem ligando se ela era casada ou não, foi só para preencher a porcaria do silêncio. E eu achei que era uma boa ideia do estado civil da pessoa. Olha que interessante. E, Esse pode ser um tipo né, de situação no Brasil, eu acho que seria uma pergunta, mas ok, né? completamente normal aqui no Brasil. Pois é, Tony, e muitos casais experimentam essas dificuldades por conta de culturas diferentes, né? Nos dois cônjuges, no casal, né? Seja de marido e esposa, ou de marido, esposa, esposa, ou namorados, né? Mas realmente a diferença de cultura traz alguns desafios a mais, né, Tony? Eu fico muito feliz que no caso seu e do Andrei, né? Eu acho que pelo quanto vocês são esclarecidos, pelo quanto vocês têm boa intenção. Acho que a boa intenção também conta muito, né? Quando a pessoa está determinada, estar com alguém e ter um relacionamento feliz é uma escolha, né? E quando a pessoa está decidida a escolher ter um relacionamento feliz, ela realmente se dedica a isso, né? E busca colocar um óculos de enxergar as coisas de uma boa forma, né, Tony? Porque é, tem pessoas que não estão querendo tanto assim estar bem na relação. E aí colocam óculos de enxergar tudo de uma forma escura, tudo de uma forma sombria. Eu acho que no caso seu e do Andrei, juntaram duas pessoas que têm uma intenção realmente muito genuína de serem felizes numa relação. Então vocês colaboram muito um com o outro, né? Colaboram muito. E acho que um dos prós aí, já que a gente está focando em relacionamentos interculturais, um dos prós que eu vejo é realmente de você ter uma gama de descobertas quase que diárias, né? De coisas que, enfim, óbvio, descobertas que são novas para você, Novas. desde, né, no caso, obviamente a gente se fala em inglês, desde expressões, coisas que às vezes ele solta assim, que eu não conheço, que eu explico, que ele explica, ou mesmo, enfim, de questões culturais mesmo que ele traz. Então, eu não, como eu posso falar, eu acho que isso também é muito legal, assim. Eu não, eu dou valor para esse lado legal também de estar em um relacionamento com uma pessoa de uma cultura completamente diferente. Você aprende muito, né? É muito rico, né? Exato. É, pois e você valoriza, né, Tony? Porque você tem a cabeça aberta para o que é diferente, né? Você toma a diferença numa perspectiva positiva de aprendizado, como você disse, eu aprendo, né? Uhum. De aprendizado. Quando o casal vai bem é assim, né? Um busca aprender com o outro, né? Ser somado, né? Ter algo somado pelo outro. Quando um casal está em crise, aí a situação é diferente, né? O casal busca rivalizar. E aí, sendo de culturas diferentes, tem mais razões para ficar cutucando um ao outro, né? Então, o bom de uma relação ir bem é que ambos têm uma boa vontade e entendem até as diferenças entre um e outro como algo que soma, né, Tony? Eu tô dando uma mentoria que se chama Reconstruindo Seu Casamento, é uma mentoria
para reconstrução de relações em crise. E eu comento na mentoria que quando um casal está em crise, é muito comum que ambos acessem um arquivo mental que se chama o lixão da relação, que é onde ficam arquivadas as piores memórias, as piores lembranças, as piores coisas que o outro fez. E no momento de crise, ambos acessam esse lixão e jogam um na cara do outro, né? E aí fica uma troca das piores lembranças que um tem do outro. E isso é um processo muito degradante para uma relação, né? E eu fico muito feliz que você não experiencie uma crise de casal, que você tenha esse vínculo seguro do outro lado aí, né, Tony? Não são muitos os brasileiros em torno de você, mas com o Andrei você tem um apego seguro, você sabe que tem a mim, né, Tony? Até debaixo d'água em toda e qualquer situação. Já houveram momentos em que a gente precisou falar em final de semana, né, Tony? Em momentos que o fuso não era exatamente favorável aqui. Na licença maternidade dos meus filhos, você lembra, Tony? Uhum. Teve alguma situação muito importante aí, na qual também estive presente. Acho que hoje você se sente nutrido emocionalmente, né, Tony? Vira e mexe viajando também, reencontrando amigos, né? Sim, sim. E é isso, né? Acho que com ele veio também a família dele, né? Vieram alguns amigos dele com os quais eu me identifiquei, enfim, hoje a gente acabou começando a criar o nosso grupinho também. Então, acho que sim, mas foi muito difícil. Realmente eu não imaginava que vir sozinho para uma cidade onde eu não conhecia absolutamente ninguém ia ser tão difícil assim. De novo, falando hoje, olhando para trás, parece meio óbvio, talvez, mas eu subestimei esse desafio. Eu achei que eu fosse tirar de letra e não foi bem assim. E aí, Tony, eu acho que entra um aspecto muito importante no qual você foi muito bravo. E eu acho que isso é por uma braveza tua também, e eu acho que um suporte de terapia para qualquer pessoa, nesse caso, é muito importante, que é a resistência, né, Tony? Porque se a pessoa não tá firme nesse momento em que é difícil, ela volta. Ela desmonta tudo que ela montou. Né? Então, se naquele momento aí você não tivesse aquela resistência, né, aquela insistência, aquela permanência para esperar o que tá ruim ficar bom, talvez você tivesse desmontado tudo aquilo e voltado, né, Tony? Então, acho importante as pessoas saberem que quando nós estamos numa nova construção, muitas vezes primeiro a gente sente a dor da demolição do que a gente já tinha, né? Então, sente a dor da demolição daquelas relações lá que eu deixei bem longe, a dor de, puxa, abandonar uma profissão para se agarrar a outra numa transição de carreira, por exemplo, enquanto você não tem nada certo e troca o certo pelo duvidoso, né? Quando uma pessoa sente que ela tem que, por exemplo, terminar uma relação, também ela sente primeiro a dor da desconstrução daquilo que ela já tem. E aí dá realmente um vazio, dá realmente uma sensação de, nossa, eu tô desconstruindo o que eu tinha e eu não tenho nada em mãos, né? Só que quando a vida vem e te traz uma oportunidade, ela precisa te encontrar realmente com as mãos vazias daquilo que você precisou deixar para trás para você poder agarrar o novo. Né? E você foi muito bravo nesse sentido, Tony, porque você resistiu. A Malu é outra. Malu, você está sendo bem citada. A Malu é outra, né? Que, puxa, nem sempre foi fácil para ela. Eu podia citar mais muitas pessoas que eu atendo de fora do Brasil. Nem sempre foi fácil ter tomado essa escolha. E se ver longe da família, e se ver longe de sobrinho, e se ver longe de tanta gente, né, Tony? E de fato, nesse momento, muitas vezes as pessoas acabam fraquejando e querendo voltar. Né? Puxa, eu vou voltar com o meu ex que eu terminei. Eu vou voltar para o meu país porque eu não vou mais ficar aqui. Eu vou voltar para aquela profissão que eu sei que eu não gosto e não vou mais fazer a transição. Mas é necessário ter resistência. É necessário conseguir lidar com essa fase na qual você está demolindo uma casa antiga para construir uma nova. Se a pessoa se desespera nesse momento, ela não consegue chegar no momento em que ela vê o sol nascendo, né, Tânia? Porque aí você encontrou o Andrei, você se sentiu amado, conectado, com nutrição emocional, né? E aí, muitas outras coisas também. Com ele veio a família dele, muitas outras coisas, mas o importante é que há necessidade de ter resistência nesse momento difícil, né, Tony? Para que a gente possa chegar, depois sair do outro lado num momento muito bom, né? E muitas pessoas não conseguem ter essa resistência. Eu quero honrar também aquelas pessoas que desistiram, porque eu acho também que é importante a gente reconhecer os nossos limites, né? Claro. E a gente não tem que provar nada para ninguém, por mais que
Parece que todo dia a gente quer provar alguma coisa para o mundo ou para si mesmo. Vou falar por mim de novo, mas teoricamente não deveria ser assim. Mas sim, eu acho que aquele dia de cada vez, do acreditar mesmo no que você Acredita no falou processo, é assim, é esperado. no começo, né? Acreditar no teu projeto, no que você está plantando, é super importante mesmo. E também ressignificar algumas coisas, né, Aline? Por exemplo, vindo para cá, começando. Eu não posso dizer que eu comecei do zero, porque eu, né, continuei na mesma empresa, praticamente fazendo a mesma coisa que eu já fazia no Brasil, mas se eu sair daí com um certo status, eu cheguei aqui e tive que me provar tudo de novo, né? Porque eu estava reportando para pessoas diferentes, eu estava atendendo clientes diferentes que não conheciam, e existe sim uma certa resistência, a princípio, pelo menos nessa indústria, e acho que em todas, chuto para acertar, de que você chega de um outro país com um sotaque. As pessoas. Você precisa se provar um pouco mais. Eu acho que eu senti na pele aqui o que as minhas colegas e amigas mulheres retratavam sobre o ambiente de trabalho, né? De ter que sempre ter um extra, um a mais aí. E aqui, como imigrante de origem latina, porque uma coisa é você Não branco, de né? uma Europa, né? Outra coisa é você imigrar do Brasil. É diferente. Você Não é é visto considerado branco, né, Tony? É considerado latino, né? né? Pela primeira vez na vida, isso foi uma questão no sentido de no Brasil você não tem que Nossa, pensar isso, né? Aqui, quando você vai preencher uma ficha, que por alguma razão eles precisam que você coloque a sua etnia ou raça, não sei o termo correto, você olha e fala, branco, mas o que eles chamam de branco aqui? E aí você vai ver, não é, né? não é você. Então, ou seja, eu me vi tendo que me provar mais do que meus colegas americanos, brancos, heterossexuais. É... Então tem esse lado, mas também, como eu estava falando, tem o lado de você ressignificar algumas coisas. E, por exemplo, ainda naquela linha de às vezes as pessoas te falam coisas, né, que para elas podem parecer pequenas, mas para você faz uma baita diferença se você lembra daquilo e leva aquilo consigo. Eu me lembro que uma vez eu cheguei para minha gestora atual, eu estava me sentindo um pouco inseguro na forma como eu era percebido pelos meus pares e pelos meus superiores em reuniões, né? A forma como eu me expressava. Sabe quando você fala e depois você fala assim, nossa, cara, eu não sei se eu falei legal, se a minha mensagem, a ideia era tão boa, mas não sei se eu consegui passar do jeito que eu queria. Eu devia ter escolhido aquele caminho, não aquele outro. E aí isso estava sendo muito recorrente para mim. E aí um dia eu liguei para ela e falei, escuta, você acha que a forma como eu me expresso é boa? Você acha que ela é efetiva? Que ela não é confusa? Ela falou, por quê? Eu falei, não, ninguém falou nada, não, só eu que estou perguntando mesmo. Ela falou, eu acho fine. Ela falou, fine. As pessoas, foi isso que marcou, ela falou, as pessoas falam as coisas de forma diferente. Muito bom. De novo, o óbvio sendo dito, né? Mas é verdade, por que que. E aí eu fui entender que eu estava me questionando assim, porque provavelmente os meus colegas americanos nativos usavam termos, enfim, construídos Diferente mesmo. algumas vezes de uma forma diferente, que eu ouvi e falava, nossa, que legal, que lindo, né? Ouvir aquela pessoa falar, mas eu não sou nativo, né? E aí eu falei, é verdade, por que que eu tenho que falar e parecer nativo se eu não sou? E o legal desse curso que eu estou fazendo também
Ele é psicologia voltada muito para o lado de inclusão. Então, a gente tem aulas sobre multiculturalidade, a gente tem aulas sobre. Todas as aulas eles focam bastante em como isso se aplica a certas minorias. Muito bom, Tony. Necessário, É, urgente. urgente, uma das coisas legais é que eles tentam, como eles falam aqui, de-westernalize a psicologia, ou seja, desamericanizar Olha a que forma ótimo. de se pensar a psicologia. De repente, essa teoria não se aplica a outras culturas, não se Adorei. aplica a um país americano. A Fato, fato. outra, a linha deles é outra, né? Então, parar de achar que só esse é o certo. Então, isso também me ajudou a entender que essa minha não talvez Aderência ser exatamente como eles? era um plus, era algo bom, né? Era um diferencial positivo, Diferencial. como algo prejudicial e até pode ser algumas vezes. Na verdade, tem todo o potencial para ser um diferencial positivo, né? Positivo. Muito bom. Sobre tudo. Olha aí a importância de aceitar a si mesmo do jeito que é, né, Tony? Trabalhar aquilo que pode ser trabalhado. Melhorar aquilo que pode ser melhorado, mas todas as pessoas têm seus limites e suas características, e existe um limiar em terapia, né, que é até que ponto a gente deve mudar a pessoa e até que ponto a gente deve é, legitimar que a pessoa seja do jeito que é. Né, Tony? Há momentos em que nós estamos em terapia que eu digo, Tony, isso que você me diz tem a ver com uma característica tal sua, mas eu entendo que nós não devemos mexer nisso. Né? Porque eu entendo que isso daqui é característico seu e é bom, né, Tony? Então, muitas vezes, as pessoas têm um entendimento inicial, principalmente aquelas que têm questões de autoestima, de que assim, eu tenho sempre que me moldar de acordo com o padrão do outro, eu tenho que sempre que parecer o outro, né? E eu acho o processo de terapia muito libertador, porque em muitos momentos o que acontece é a legitimação de você é essa pessoa e tá tudo bem. Né? Eu lembro que quando você não estava bem aí, Tony, eu disse para você, é previsto que você vá passar por um momento difícil aí nesse começo. É previsto, né? Não é uma novidade que estar sozinho em um outro país vai ter seus dias difíceis. Então, eu acho que legitimar o que acontece, legitimar a dificuldade da pessoa e as suas características é muito importante, né? A sua peculiaridade na forma de se expressar também, né? Pode ser, você não precisa entrar no molde do outro para você ser bom, aceito e suficiente, né? Então, partir do padrão de que você é suficientemente bom, né? Tem um memezinho que um dia eu postei, tava chegando o verão, e aí era um memezinho que falava assim, como ter um corpo à altura do verão, ou como ter um corpo é, meio que assim, que seja suficiente para curtir o verão, né? Como ter um corpo para curtir o verão? Tenha um corpo e vá curtir o verão. Né? Então, assim, você não precisa entrar em padrão nenhum. E eu acho que isso é muito importante, né, Tony? Você se perceber diferente da grande maioria das pessoas com as quais você convive e aceitar essa diferença, não sob um parâmetro de defectividade, de tem alguma coisa errada comigo, mas sobre um parâmetro de, sim, somos diferentes e tá tudo bem, legal, né? Isso pode ser bom, né? Isso é realmente a pluralidade humana, a diferença entre as pessoas é algo muito importante, né, Tony? Venha somar, né? E se os relacionamentos interculturais trazem desafios peculiares por conta da diferença, eles trazem também muita riqueza, né? Porque um pode aprender com o outro, um pode somar a vida do outro. Isso é muito bacana. Eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma pergunta a nos fazer, seja a mim, como terapeuta, especializada em reconstrução de casamentos em crise, mas na verdade eu atendo todos os tipos de questão, né? Mas nas redes sociais nós precisamos
realmente focar em um dos aspectos. Eu foquei nesse, realmente sou bem especializada nisso, mas atendo todas as questões, então caso alguém tenha alguma pergunta pode fazer, e também ao Tony, como um estudante de psicologia, como um bancário, como um migrante, né, Tony? Como um cara ótimo aí que tem muita experiência, que você vive muito daquilo que muita gente aspira a viver, né, Tony? Uma experiência internacional, um progresso e uma vida feliz num outro país. Eu acredito que parece que ninguém tem pergunta. Pessoal, Tony, gostaria de me dizer mais alguma coisa? Dividir com o pessoal mais algum ponto? Não, só agradecer mesmo, Aline, essa oportunidade de bater esse Hum, é sempre um prazer conversar com você é e deixar recíproco. todos. E se alguém tiver alguma pergunta depois e quiser mandar, fiquem à vontade. Acho que o meu arroba vai estar aí, né? E é isso. Obrigado. Ah, querido, é um prazer enorme, Tony. Você sabe o quanto eu adoro as nossas sessões. Nós podemos ter realmente conversas de um nível muito bom e isso é muito gratificante para uma profissional. É um prazer esse lugar que você me permite na sua vida, né? Um lugar de confiança, um lugar de apego seguro, um lugar de realmente ser alguém tão íntimo e próxima, que conhece você muito, muito bem. Eu agradeço muito, me sinto honrada por isso. O Tony tem um podcast chamado Pátrias Minhas. Claro, pode fazer essa pergunta. É, o Tony tem um podcast chamado Pátrias Minhas, no qual ele conversa com pessoas que são brasileiros e moram em outros países. Então, eu gostaria de indicar o podcast do Tony, muito bacana. Se vocês entrarem lá na página dele, sigam o Tony e vejam o podcast. Tem a própria página, então se quiserem seguir lá tem o link para os episódios. Por enquanto foram só uma temporada, porque logo depois eu comecei a faculdade, aí meu tempo ficou escasso, mas espero retomar em breve aí. Projeto iniciado, né? Muito bom. E sobre mim, para quem não me conhecia até então, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Eu sou terapeuta há 19 anos e sou mestre em neurolinguística, formada aqui pela Escola de São Paulo, que tem a mesma grade curricular da Escola da Califórnia, por isso o meu certificado é reconhecido internacionalmente. Estudei no Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise também, fiz vários cursos a respeito de reconstrução de casamentos em crise. Que mais? Estudei um curso muito importante do professor Marco Abud, do Instituto de Psiquiatria da USP, a respeito da saúde das mentes ansiosas, um curso extremamente importante, seguindo os protocolos da USP, que seguem os protocolos canadenses. Então, se você que nos assiste estiver precisando de terapia para toda e qualquer questão, conte comigo. Entre na minha página, fale comigo, certamente eu poderei ajudar, será um prazer ajudar. E com relação a relacionamentos também, tem uma pergunta aqui importante. Você pode dar uma dica para casais que trabalham juntos não misturarem a vida profissional e pessoal? O seu nome? Bom, de fato, os seres humanos não têm caixinhas que dividam os departamentos, não é mesmo? E é bastante desafiador trabalhar com a pessoa e morar com a pessoa e conseguir dividir isso. Mas todas as relações precisam ter acordos. Toda e qualquer relação, não só afetiva, todas as relações precisam ser regidas por acordos, né? Relações entre amigos, relações entre irmãos, mãe e filho, você não pode pegar dinheiro da minha carteira sem me dizer. Todas as relações têm que ser regidas por acordo. Uma dica, querida ou querido, que me perguntou, eu gostaria de sugerir que o casal converse e entre em um acordo. Nesse acordo é importante que seja dito, isso daí em terapia de casal se chama acordos conjugais, contrato conjugal, né? Não está escrito em lugar nenhum, mas é um combinado que ambos precisam fazer para o bem-estar da relação. Então é muito importante dizer que é muito natural, né? Se não houver nenhum combinado, o trabalho vai invadir a relação do casal. O casal vai almoçar, jantar, acordar, dormir, namorar, falando do trabalho. Vai sair para o final de semana falando do trabalho.
Uma boa saída para isso, uma boa dica é que haja um acordo conjugal entre vocês, no qual vocês combinem que em alguns momentos vocês realmente não falarão de trabalho, para que vocês possam ser namorado e namorada, marido e mulher. Porque o que que ocorre? Sabe aquela música do Lulu Santos que você gosta, acho, né, Tânia? Você que gosta de Lulu Uhum, também, assim como eu? uhum. Eu adoro. Fala assim, não leve o personagem pra cama, pode acabar sendo fatal. Muitas vezes o marido e a mulher levam aquele personagem pra cama, dos sócios, né? Do dono e da secretária, né? Muitas vezes dos sócios. E isso realmente pode ser fatal para a relação. Então, eu acho que é muito importante definir momentos em que não se falará de trabalho, né? Então, hora de trabalhar é hora de trabalhar, mas reservar tempos em que não falaremos de trabalho. Então, enquanto estivermos almoçando e jantando, não falaremos de trabalho. Experienciaremos sermos marido e mulher. Né? Reservar um tempo para o convívio a dois, mesmo quando se tem filho, é extremamente necessário. Né? Então, uma noite, um vale night aí para o casal, ou final de semana saírem como casal, mesmo havendo filhos, dar um jeito de ficar somente o casal para que vocês exerçam a função de marido e esposa, né? Ou namorados, casal hétero, homo, independente, mas realmente reservar momentos nos quais vocês combinem de não falar sobre trabalho. Porque, caso contrário, caso não se faça isso, o trabalho vai invadir todas as áreas da vida e vai devastar a relação de vocês. Por quê? Porque a relação afetiva é da natureza do afeto. Por isso se chama relação afetiva. Parece óbvio, mas as pessoas se esquecem que a relação afetiva é da natureza do afeto. Então, é absolutamente necessário para a sobrevivência da relação afetiva que haja momentos em que o que predomine seja troca de afeto. E não dá para esses momentos serem invadidos por grana, por entrega de material, por entrega de obra, por assuntos de trabalho. Não dá, senão a gente acaba com o aspecto afetivo da relação afetiva e a gente devasta uma relação. Então, caso vocês trabalhem juntos, é desafiador, mas vocês precisam fazer um acordo conjugal combinando que há momentos da vida de vocês em que vocês estarão vivendo a relação afetiva e não profissional. E que nesse momento é proibido falar de trabalho. Assim seria, né? Ué, se ele trabalhasse num lugar e você trabalhasse em outro lugar e vocês se encontrassem, não haveria momentos em que vocês. Puxa, não faria muito sentido você falar para ele do seu trabalho ou ele do dele, porque vocês não estão no mesmo ambiente, vocês, né? A realidade dele seria uma, a tua outra. Então, vamos resguardar momentos para não se falar de trabalho, para não ter essa troca. Senão vocês não vão ter outro assunto. Vocês vão falar somente de trabalho o tempo todo. E aí a relação afetiva deixa de ser afetiva, né? E isso realmente é um problema. A relação afetiva é da natureza do afeto. Então, você que nos ouve e está numa relação afetiva, resguarde o afetiva da relação. Em momentos de qualidade, em momentos em que vocês estejam a dois, na função namorados, exercendo essa função. Tem pessoas que me dizem, mas eu tenho filhos, não dá para ficar sozinha com meu marido. Tem que dar, tem que dar. Olha, eu atendo pessoas, eu dou mentoria, eu tenho uma casa, tenho 2 filhos, tenho 2 cachorras, tenho um monte de coisa para fazer, mas eu tenho um Vale Night com meu marido, no qual estamos só nós dois. Faz E às que vezes nem nós ficamos. desculpa cortar você, mas faz que Imagina. o Júnior Lima que disse que marca o horário com a esposa para eles transarem. Marca na agenda Fala sério. para a rotina Ele reserva a mulher dele. deixar, né? Não Para tomar. tirar ela de circulação, não deixar tomar conta. Exatamente. Então, assim, com tudo que eu tenho para fazer, né? Assim como você que me ouve, talvez seja uma pessoa que tem muita coisa para fazer, mas é necessário, se é da sua vontade, ter um relacionamento afetivo longevo e feliz, que dure e não dure se arrastando, dure feliz, é necessário e determinante que você reserve um momento a dois e a sós. Não é a dois, mas com mais gente junto. É a dois e a sós. Vocês precisam experimentar momentos em que vocês estejam exercendo somente a função namorado e namorada, exercendo somente essa função. Não é a mesma coisa de estar exercendo a função namorado e namorada, mais pai, mais filho, mais amigo, porque tem um amigo junto. Isso distorce a relação afetiva. Há necessidade de que a relação afetiva tenha momentos a dois. Então, querida, você que é cunhada do Tony, né, e trabalha com
com o marido. Parece que a pessoa disse que é tua cunhada, que me perguntou alguma coisa assim. Mas de qualquer forma, Tô vendo as perguntas aqui. talvez seja. Mas seja quem quer que seja, eu gostaria de dizer que é desafiador. A sua vida vai ser um pouquinho mais desafiadora, sim. Né? A sua vida vai ser um pouquinho mais desafiadora, sim, mas é absolutamente necessário que vocês reservem um tempo para relação afetiva. E aí, quando alguém virar e falar, mas eu quero falar de relacionamento, eu quero falar de trabalho, ou vier com o assunto de trabalho, agora aqui nós somos marido e mulher, nós não somos sócios. Agora aqui nós somos namorados, nós não somos sócios. Deixe isso para outro momento. Se não, Tony, a gente acaba com a afetiva da relação. Aí fica uma relação não afetiva. E aí o casal vai ruindo, 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 ruindo. Né? Tudo bem trabalhar junto, mas tem que preservar a relação afetiva. Mas alguém tem alguma pergunta para mim ou para o Tony? Sempre muito bem-vinda. Obrigada pela pergunta. Obrigado, Rô. Queria saber se fez sentido minha resposta. Também, se você puder dizer. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, a gente. Ah, fez sentido, rolou palminha, né? Obrigada, querida. Eu estou aqui, então, caso qualquer um de vocês precise de mim para qualquer ajuda, angústia, necessidade, estou aqui. O Tony, também sigam a página do Tony. Que bom, querida. Sigam a página do Tony, vejam o podcast do Tony. Em breve ele volta para o podcast, né, Tony? Faz novos episódios. Uhum. E muito obrigada a todos por estarem aqui, por terem nos contemplado com a presença de vocês, né? Tony, muitíssimo obrigada a você. Você foi maravilhoso, excelente, como eu tinha certeza que você seria. Você se sai muito bem em todas as empreitadas que você se coloca. E eu tenho um baita orgulho de você, eu tenho um baita orgulho de sentir que eu faço parte da sua jornada e da sua trajetória. E como eu digo, né, Tony, sempre eu vou continuar fazendo por merecer sempre essa posição de tanta confiança e carinho na sua vida. Obrigado, querido. Você sempre enchendo a minha bola, né? Mas é real, é real. É real. Não é uma função motivacional, eu estou te falando a verdade. Tá bem? Obrigado. É isso. Até logo, pessoal. Boa noite para todos vocês. Para quem ainda for à tarde, boa tarde para vocês. Até logo. Obrigada, Tônia. Até logo. Tchau, tchau.